Este vestido me traz muitas recordações. Esse vestido estava pendurado numa vitrine em Nova York e Eleazar bateu os olhos no vestido e disse: compre esse vestido, ele fica muito bem no palco, é uma cor que vai bem para você. E a gente costumava ir, na época em que ele dava aula de regência na Yale, ia a Nova York aos sábados, e era um tempo muito bom, um tempo que eu tinha assim, muito orgulho de Eleazar ser professor de regência numa universidade tão famosa como era a Yale University. Aqui um armário que não é aberto há muito tempo, mas também traz muitas recordações. Por exemplo, isto aqui é a beca do doutorado dele de Ciências e Humanidades, de Letras de Humanidade. Olha só que lindo. Isso aqui ele usou e tem uma foto, ele usando isso aqui no dia do doutorado dele. Este fraque, Eleazar regeu muitos concertos com esse fraque. E uma vez numa recepção, após um concerto, um senhor chegou: maestro, o senhor esqueceu de tirar a marca da tinturaria. Ele não sabia que isso era a Legião d'Honneur, que é uma coisa tão importante, que muitos poucos brasileiros têm essa condecoração. Essa é uma condecoração que nos dá muito orgulho. Acreditar ou não, nasce com a pessoa, porque ele saiu de Iguatu. Olha, Iguatu é interior do Ceará, tipo, muito interior mesmo. Família pobre, família remediada, como se diz. É uma vida dura, uma vida de trabalho, de estudo, observação. Eu estudo com clareza, porque eu estudo sem clareza, mas uma família pobre, uma família protestante. Por isso, e daí, que foi uma família bem encaminhada. E me educou, como quase todos os outros, num grupo escolar. Eu fui para um grupo escolar estudar com diversos rapazes, e eu encontro de vez em quando com um na rua, meu colega de grupo no Ceará. Foi assim. Menino problema. Menino problema. Por que menino problema? Porque os rapazes que estudavam no grupo escolar, isto é, os garotos, nós tínhamos as nossas brigas normais de escola, e eu andava sempre brigando com os rapazes. E, uma ocasião lá, meu pai não ficou mais contente com esse tipo de briga, e então me levou para a Marinha. Marinha, naquela época, era escola correcional. Era uma escola que reeducava os jovens. E então foi por aí que eu fui para a Marinha, para ser reeducado. Uma educação mais precisa, uma disciplina mais também precisa, mas onde eu me habituei a obedecer, para aprender a mandar, que é o que eu faço hoje, mandar nos músicos. Esse hábito, então, foi da Marinha. Muito boa a Marinha. Me regozijo bem de ter passado pela Marinha. Quando eu fui para a Marinha, sentado na minha mesa de comida, chamada o rancho, a mesa ao lado, a comida era melhor. Então eu pergunto a uma coisa: por que ali aquela comida é melhor? Ele disse: porque ali são os rapazes da banda, são os músicos. Tem que comer ovos para não ficar tuberculoso. Soprar. Eu disse: o que eu estou fazendo nessa mesa aqui que não estou naquela, comendo melhor? Então fui ao mestre e disse: mestre Lisboa, chamava-se Lisboa, mestre Lisboa. Mas então em 1926, disse: mestre Lisboa, eu quero entrar para a banda. Ele disse: você sabe tocar? Eu disse: não sei tocar. Qual é o instrumento que você quer tocar? Só tem um aqui disponível. Qual é? Aquele grande ali, a tuba. Ele disse: eu aceito, mestre Lisboa. Então o mestre Lisboa me deu a tuba. Entrei para a banda e passei para outra mesa onde se comia melhor. Então foi por orgulho disso que eu fui ser músico. Este blazer tem também uma história. O então presidente Castelo Branco chamou Eleazar e Pelé no palácio e ele disse: aqui está o rei da mão e o rei do pé. E tiraram uma foto. O Eleazar, que ia reger em Londres, colocou a foto dentro da partitura que ele decorava sempre caminhando. Ele costumava ir pela rua caminhando. Ele viu esse blazer em Londres, entrou na loja, perguntou o preço. E aí o dono da loja perguntou: o senhor é de onde? Ele falou: do Brasil. Ele falou: do you know Pili? Eleazar falou: não conheço. Aí ele falou: que pena, se o senhor conhecesse Pili, esse blazer seria de graça. Aí o Eleazar falou:
como é que soletra? How do you spell it? Ele disse P-I-L-E. Ele falou, Pelé? Yes, yes. Ele tirou a foto e mostrou para o dono da loja e ganhou esse blazer. Olha aqui, aqui tem... Nossa Senhora, esse era o casaco que ele surrava também. As luvas que ele usava lá ainda estão aqui dentro do bolso. Nem tirei. Esse era um casaco que ele usava também. Era um casaco de bater. O outro era de concerto, esse era de bater. A casaca tem uma história. Está na casa do João Carlos Martins. Porque o meu filho está usando a casaca. Ele é agora assistente do João Carlos Martins.
O meu primeiro contato com o Eleazar de Carvalho foi no camarim do Teatro Cultura Artística, quando ele vinha com a Orquestra Sinfônica Brasileira para o concerto mensal e muitas vezes também o concerto para a juventude. Eu fui pedir um autógrafo, tão empolgada eu fiquei com a regência dele, eu ainda criança, e ele pôs: você será uma grande pianista se estudar, estudar e estudar. Esse estímulo que Eleazar dava para os jovens é uma coisa única, era só ele que fazia isso, porque ele dava para todo mundo. Ele via talento em alguém, ele ajudava. E depois muitos concertos seguiram. Quando entrava uma pessoa nova na orquestra, um jovem, às vezes um estudante, né, um estagiário, uma coisa, ele sempre tinha que fazer, era como se fosse o calouro da orquestra, sempre tinha que passar por aquela piadinha dele, mas era tudo muito sadio, era muito divertido. Então, ele foi um homem que onde ele passava, ele deixava uma marca, mas sempre de coisas positivas. Eu fiquei quase 10 anos, 9 anos e dias. Porque o jovem que vem da escola de aprendizes e vai para a escola de grumetes, ele fica considerado um procedente, é o nome, presidente da escola. Então esse procedente tem um contrato, precisa ficar 9 anos. Não pode sair antes. Se sair antes, será considerado desertor. Quase no fim do contrato, eu vou ao ministro da Marinha e diz: ministro, eu vi pedir baixa. O ministro pedir baixa? Vai fazer o quê? Vou fazer um concurso para a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E se você não passar no concurso, não pode voltar mais. Ministro, eu vou passar no concurso. E ele então concedeu a baixa. E eu fui fazer o concurso para a banda, quer dizer, a orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu entrei para a orquestra tocando tuba, era o tuba da orquestra. Como a tuba é um instrumento que tem pouco que tocar na ópera, a orquestra de ópera, principalmente 90% de ópera, e eu estava já na reta, quer dizer, já na estrada para a regência, então era mais fácil para mim observar o regente, que a minha aprendizagem no Brasil foi feita na base da observação. Eu possuo 18 diplomas da Escola de Música da Universidade, inclusive o de composição e regência, que só esse é que dá o título de maestro. Então a lei universitária diz: aos que concluíram os cursos de composição e regência do curso superior da Universidade Escola de Música, têm o título de maestro. Os outros, os colegas da periferia, se apelidam. Não digo que seja um apelido ruim, não, um apelido bom, porque é um apelido atraente, mas a lei estipula.
E assim eu fiquei esse tempo todo na banda, melhor, na orquestra do Teatro Municipal, até quando eu escrevi minha primeira ópera, Descoberta do Brasil, que me levantei do meu lugar de tuba para reger a ópera. A orquestra inteira, coro, bailado, solistas, amigos, todos que participaram. Os solistas principais da época era Reise Silva, era Carmen Gomes, era Ocílio Vieira, os cantores que realmente eram os principais. Todos eles participaram e foi a primeira vez em que eu saí da minha cadeira de tubista para subir no púlpito da regência, de onde não desceria mais até hoje. Eleazar tinha um grande sonho, o sonho de ter um local próprio para a apresentação da Orquestra Sinfônica. A orquestra estava numa situação de extrema dificuldade. O grande sonho da orquestra era ter uma casa, ter um teto. Isso levou o Eleazar a ter várias reuniões comigo. Isso depois resultou que nós pudéssemos estar desenvolvendo um projeto. Esses projetos tiveram continuidade, tendo aí a presença do maestro João Neschner, mas eles se iniciaram, foram idealizados, era um sonho do Eleazar de Carvalho. O maestro Eleazar, com certeza, ele foi um pioneiro da regência brasileira, ele foi um primeiro maestro a sair do Brasil e fazer de fato uma carreira de regente internacional. Ele esteve no Jet Set Internacional. Não me ocorre nenhum outro maestro brasileiro que tenha tido tanta projeção e tanto reconhecimento, né? Porque em todas essas orquestras, ao que me consta, ele sempre regeu mais do que 3 vezes. E o maestro é sempre muito bem considerado quando ele volta, quando ele é reconvidado para uma orquestra. Eu cheguei nos Estados Unidos sem ser mandado por ninguém, sem ser chamado por ninguém, sem ter bolsas do governo, comprei minha passagem com meu dinheirinho lá na Urca e fui para lá. E lá eu descobri que Koussevitzky existia, fui ver Koussevitzky, difícil, através de Copland, Aaron Copland foi o introdutor, que eu conheci o nome daqui, acabei dizendo a Copland que eu tinha uma mensagem do governo brasileiro para o Koussevitzky. Então, o Koussevitzky me recebeu, disse, a mensagem é verbal. Meu governo me encarrega de trazer os seus cumprimentos a um grande músico como é Vossa Excelência. E então, disse, eu vim também ser seu aluno, não foi fácil, porque o outro que está ali ao lado, Bernstein, era já um deles, alunos de Koussevitzky, e foi assim que eu fiquei sendo aluno de Koussevitzky. Pedi 5 minutos, me dá 5 minutos de oportunidade. Se eu tiver alguma coisa que o senhor verifique válida, eu fico como ouvinte, não falo, só ouço. Mas se o senhor vir que eu não tenho nada, eu voltarei para o meu país e vou viver da caça e da pesca. Então, o Koussevitzky achou isso muito emocionante, me concedeu os 5 minutos e eu entrei como aluno de Koussevitzky, depois assistente e depois sucessor de Koussevitzky, durante 15 anos. Aquele é o meu encontro com o Sérgio Koussevitzky, na primeira noite onde eu fui no Symphony Hall esperá-lo, já depois de ter sido o seu aluno em Tanglewood. Aí é a orquestra de Boston. A minha estreia em Boston, vejam os cabelos, não dá para ver que é muito pequenininha, e ali o Zul talvez não seja suficientemente forte para verificar, mas é a orquestra de Boston. Aí eu estreiei nos Estados Unidos em 1947, e daí não foi difícil, não digo difícil, ser convidado para as outras orquestras, porque essa aí era a principal. Reger essa orquestra, que durante 25 anos quase ninguém subiu naquele púlpito,
Durante 15, ninguém, só Kusevitzky. E depois só 5 sujeitos subiram ali. Eu fui um deles, humildemente, com humildade, fui um deles que subiu ali, naquele púlpito, iniciando iniciando uma atividade profissional nos Estados Unidos, de cima para baixo. Aqui está o lugar onde ele estudava. Aqui tem partituras, aqui são os livros. Ali as partituras todas por ordem alfabética. São todas de obras contemporâneas. Compositores, como vocês sabem, ele sempre encomendava obras para compositores, principalmente nacionais, e regia obras em primeira audição. Aqui é a minha biblioteca musical. Uma das mais completas do país, em se tratando de uma biblioteca pessoal. Eu tenho aí mais de 2.000 partituras, todas elas prontas para serem usadas a qualquer momento. Aqui estão todas as cantatas, aqui estão todas as obras impressas, eu devo possuir todas elas. E qualquer uma que se pegue, eu vou tirar uma, por exemplo, uma sinfonia qualquer, ela está trabalhada, ela está estudada, ela está vista, ela está revista. Isso aqui é uma partitura da Sinfonia de Tchaikovsky, ela está toda estudadinha, né? Ele ia assim, até de costas ele pegava a partitura, ele tinha ideia exata onde estavam as obras. Se eu fosse querer um bar, por exemplo, é aqui. Qualquer uma das cantatas, ou a número 1, seria essa aqui, por exemplo. Cantata número 1, ou a última, que seria, por exemplo, essa aqui, que é a cantata 235, suplemento. Então, vamos fazer. E aqui ele passava muitas horas do dia trabalhando, ele fazia toda a programação da orquestra, ele era muito organizado, ele escrevia tudo aqui sentado nessa mesinha. Olha, por exemplo, aqui, vamos fazer um pouco de Hora da Saudade. Está vendo esses bilhetinhos? Isso aqui ele punha para os alunos de regência lá na Yale. Non ti curar di costoro, ma guarda e passa, de Dante. Ele sempre dizia uma frase filosófica, ele era muito de Santo Agostinho. Ele sempre dizia aos alunos, a perfeição é o início da decadência. Não fiquem muito convencidos. Ele sempre dizia, could be better, pode ser melhor. Ele nunca dizia que um concerto foi perfeito. Você podia reger ou tocar muito bem, could be better. Aqui é a coleção de batutas dele, batutas de ensaio. Essa batuta aqui, por exemplo, essa aqui é de ouro com brilhante, foi um presente do coral municipal. O coral tinha tanta alegria quando o Eleazar regia, que eles se cotizaram e fizeram uma aliança, é uma aliança, eu digo aqui, de brilhante, em volta da batuta. E cada batuta aqui tem uma história. Ali em cima está o primeiro professor dele de harmonia. Os meus sensórios realmente não guardaram essa declaração de que o regente de orquestra necessita ter força física. Não, ele necessita ter uma força intelectual, isso sim, força de saber, produto de estudo, de trabalho. Então é o estudo e o trabalho que em todas as profissões, todas as atividades, constrói no sensório daquele que trabalha e estuda, um certo armazém de ideias, de conhecimentos, que ele aplica na hora em que está exercendo essa atividade.
Bom, aqui, que é um lugar de tanta memória, eu quero aproveitar para falar um pouco da nossa vida. O Eleazar como homem, como marido, que eu digo, foi o melhor marido do mundo. Eleazar, estávamos em New Haven, ele levantava cedinho, preparava o café da manhã, com a mesa como se eu tivesse mordomo, secretária, empregada e motorista, porque era tudo sobre carretéis. O guardanapo não podia ser de papel, era de pano. Era tudo arrumado, o copinho para o suco de frutas, e ele fazia o próprio café. Quando eu levantava, estava tudo pronto. Uma maravilha, um homem com toda aquela capacidade, com tudo que ele tinha a fazer, ele ainda tinha tempo para ir para a cozinha e preparar um café da manhã assim maravilhoso. Ele sempre, nas horas importantes, ele estava ali. Ele sempre tinha uma palavra que marcava você. As atitudes dele eram todas assim baseadas em grande coração que ele tinha. Ginete, como é que vai, querido? Opa, tudo bom, Antônio? Mas que flores lindas. Bonita, né? Então, comprei pra Sônia. Olha aqui pra gente. Como é que vai, né? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Tudo legal? Vocês estão batendo um papo aí? Sobre o Eleazar. Lembrando do maestro. A caminhada do Eleazar até o memorial. Então o maestro sai daqui e vai até o memorial A pé? A pé. A pé. Deve dar uns 7, 8 quilômetros. Com a partitura, subescrevendo e tal, a lápis. Quando já estava certo, depois do ensaio, então ele grifava em vermelho e azul. Quando o músico queria prolongar uma nota, etc., dizendo pare, batia na Respeito partitura. total. Respeito total ao compositor. Quando a senhora botar o pé, eu desço o meu, que aqui só tem lugar para uma pessoa. Agora suba. Vamos lá. Posição de sentido para todos e a sua posição de regente. Preste de novo, por favor. O Campos do Jordão oferece umas certas qualidades atrativas para um festival desse tipo. Mas a finalidade da Secretaria é de fazer, como eu estava dizendo há pouco, 250 jovens conviverem ali durante um mês, ouvindo os profissionais da música, vendo dentro do ambiente. Um lá para afinar a orquestra, cardio. Há 30 anos, eu me lembro, a gente tinha poucas escolas, poucas orquestras jovens, tinha pouca gente estudando música. O Eleazar deu um grande
impulso ao estudo da música. O Eleazar ajudou a desenvolver o músico da orquestra e a desenvolver plateias. Eu acho que o Eleazar foi muito importante nesse aspecto. A vocação pedagógica dele é uma das grandes marcas do Eleazar. Este aqui é o tempo, então o tempo exato para que a obra possa retransmitir aquilo que nós estamos necessitando. A pontuação, a articulação, a dinâmica. Muito bem, Dona Maria Porto. Muito obrigado. Vamos agora continuar com nossos exercícios de dinâmica para que todos possam compreender as nossas necessidades. Me parece que depois desse festival, depois de se assistir às grandes obras interpretadas pelos grandes músicos, depois de um curso intensivo, onde os grandes nomes que já fizeram nome na história, já fizeram história na história, eles virão aí, eles próprios, lecionarem aos nossos jovens. E os nossos jovens guardarão aqui um pouco daquilo que eles levaram anos para aprender, uma experiência que não se pinta, uma experiência que não se compra, mas que se adquire com o tempo, se adquire com os cabelos brancos. Meu Deus, mas como é bom estar no meio de amigos. Assim, Como é que vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Olha o que eu trouxe para você. Ai, Gilberto. Não vai. Muito obrigada. Tudo bom? Que lindo. Então. Falando do nosso Eleazar, né? O genial. O melhor até mais que Ismael. Meu Deus, muito obrigada pelas flores. Eu vou sentar, participar então da nossa conversa. Muitas vezes o Tinete também acompanhava, né, e observou em ensaios aquelas tiradas do maestro, que ele dizia, jogada de tabela. Isso Você mesmo. conhece uma? Sempre com muito humor. Ele, às vezes, tinha uma observação a fazer, uma observação séria sobre o ensaio, sobre a música, mas era com um músico que estava aqui à direita dele, mas em vez de eu virar para a direita e falar diretamente com o músico, ele usava a técnica, como ele chamava, a técnica da tabela. Então ele se dirigia a um músico lá atrás e dizia, bom, eu, se fosse o professor, mas não olhava para esse aqui, se fosse o professor, eu faria assim, de outra maneira. Etc. E aquele músico, no começo, não entendia muito bem, mas não era com ele, né? Mas o negócio era com esse aqui. Mas ele falava com aquele lá. Mas, Tinete, eu estava em Nova York com a Sônia, ela ia estrear a Aurora, dedicada a ela, e teve um momento no ensaio que parou e disse assim, Eleazar, ele disse, Eleazar? Professor, o senhor chamou Eleazar? Quer dizer, ele me chamou senhor, né? Quer dizer, porque a Sônia, Dona Sônia. Aí, depois, tomando o cafezinho, o lanchinho, aqui você pode me chamar de Eleazar, mas na orquestra, não. A juventude em peso vinha ouvir os concertos do Cinema Rex, os quais foram transportados para cá também, no Teatro de Cultura Artística, quando os jovens formavam filas em volta daquela praça onde existe a Igreja da Consolação. Mas isto era na década dos 50, quando a juventude estava se educando. Gilberto, você foi jovem solista? Fui, mas nunca chamei o maestro de você. Então, mas que eu fui jovem solista, isso é verdade. Naquele tempo, a Orquestra Sinfônica Brasileira do Rio de Janeiro, da qual o maestro Eleazar de Carvalho era o diretor artístico, vinha a São Paulo fazer concertos mensalmente, e havia assinantes, havia até 2 concertos por semana, às vezes, mas havia sempre um concerto sábado à tarde para a juventude musical. Essa formação de público que o Eleazar conseguiu fazer, eu estou dizendo Eleazar agora, mas para ele era sempre maestro. O que o maestro conseguiu fazer foi extraordinário. Nesses concertos ele mostrava, dava exemplos, e havia o concurso para a escolha de jovens solistas. E então eu fiz esse concurso aqui em São Paulo, toquei com um maestro belga que tinha regido o concerto oficial à noite, depois no sábado me regeu como solista, um dos vencedores do concurso para jovens solistas. E depois fiz no Rio de Janeiro, e aí sim eu toquei o concerto número 5 de Beethoven, o Imperador, com o maestro Eleazar de Carvalho no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, num domingo de manhã. Nunca vou me esquecer desse dia. Que ano foi que você executou esse concerto com o maestro Eleazar?
Isso foi na década de 50, mais exatamente em 1955, no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tinha sido 54. Mas sabe que eu tenho uma foto aqui dessa época, em que, numa outra ocasião, mas nessa mesma época, eu toquei com o maestro Eleazar de Carvalho. Aqui está ele, com um verdadeiro galã de cinema. Gilberto, esse concerto você tocou Mozart, então? Aqui foi então esse... Nossa, então tá Aliás, certo. você também tocou então, nesse concerto. Você 3 pianos de Mozart com Caio Pagano e a Cecília Itiberê. Exatamente. Porque você estava falando do concerto Imperador. O Imperador foi no Rio de Janeiro um ano antes. A foto é de 56. As escolas de música, principalmente de instrumentos, não satisfizeram até agora as exigências de um país como o nosso. O que devemos fazer? Fileiras, cerrarmos fileiras em torno de nós mesmos, não dividirmos as nossas forças, juntarmos as nossas forças, a fim de que o Brasil possua mais escolas, e possuindo mais escolas, possua mais orquestras. E isso é o cartão de visita, é o meio de aferir a cultura de um povo, a civilização de um povo. É através dos seus concertos, da quantidade de suas orquestras sinfônicas, dos seus museus, das casas onde se realizam atividades culturais. Meus amigos, mais escolas para mais orquestras, Tinete, está nos dedos ainda aquele concerto que você tocou há 50 anos? Se passaram 50 anos, mas nesses 50 anos eu voltei a tocar várias vezes esse concerto, inclusive com o maestro Eleazar de Carvalho algumas vezes. Gilberto, já que vamos ouvi-lo, toque no Bösendorfer, não nesse piano preto. Opa, bom, você que manda. Só eu queria saber desse piano forte. Esse piano forte tem uma história. Ele estava em Caçapava, numa fazenda, e Dom Pedro, quando veio proclamar a independência, ele descansou nessa fazenda e tocou nesse piano. Muito bem. Agora é Beethoven, né? O nosso grande compositor. É o Beethoven. Ótimo. Numa fria. Vamos ver esse piano que você disse, me recomendou. Esse também tem história? Tem história, tem a assinatura da Madalena Talhaferro. Emprestei para o primeiro festival de Campos do Jordão. Olha, então tem história tem mesmo. História, tem a assinatura do Hans Graf, do Dieter Weber, ótimo. Madalena Talhaferro. Beleza. Então é um piano que eu tenho... Eu vou experimentar um pouquinho. Mas o piano... Tudo tem história aqui nessa casa. Estou vendo. E eu que te pus a fria, hein? Vamos ver, vou lembrar agora o concerto Imperador. Olha que coisa incrível! Gente, ele acaba de tocar e olha o que eu pego. Então. Ele com a mão nesse piano, pedindo que você toque mais. E o que vale é que a semente que eu trouxe foi colocada em boa terra e ela se transformou numa árvore, que é essa que estamos vendo já aqui, povoada. Gente já se abrigando na sombra da árvore e outros até comendo os frutos dessa árvore.